Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre notação científica. Colocar um número em forma de notação científica, eu preciso colocar ele em uma base 10, tá? Então eu preciso separar uma parte e a outra, onde eu coloco a base 10 e o expoente lá em cima. O que é a primeira coisa que a gente tem que observar? É separar a parte que não tem zero, se for possível isso. Então aqui o primeiro número que eu tenho é o número 15.000. Eu preciso deixar ele na forma de notação científica. Então eu vou separar a parte que não tem zero. Tirando esses 3 zeros aqui, sobrou quem? O 15. Vou colocar ele aqui na frente. Mas a gente vai sempre deixar esse número com uma vírgula, com uma casa depois da vírgula, tá? Eu vou pegar a primeira casa, que é o número 1, e vou deixar sempre uma casa antes da vírgula, aliás. Então eu vou colocar uma vírgula entre o 1 e o 5, tá? Observa bem. Antes da vírgula, eu vou deixar sempre uma casa só, tá? Para colocar esse número em notação científica. Agora, o que eu vou fazer? Eu já separei a parte que não tem zero. Agora, eu vou colocar esse número na base 10. O que eu vou observar? Tá vendo que aqui no 15.000 eu não tenho vírgula nenhuma? Sempre que isso acontecer, eu vou andar de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda. Quando eu sair daqui, desse primeiro zero, eu não tinha vírgula. Então, quantas casas eu andei? A vírgula ficou entre o 1 e o 5. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4. Andei 4 casas de trás para frente, da direita para a esquerda. Isso é importantíssimo, tá? O lado que eu vou andar com a vírgula. Sempre que eu não tenho vírgula, eu vou caminhar com ela de trás para frente. É como se tivesse uma vírgula aqui no final, ó. Caminho sempre de trás para frente quando eu não tenho. Então, 1, 2, 3, 4. Se eu caminho da direita para a esquerda, esse 4 vai ficar positivo, tá? Então, aqui ficou 1,5 vezes 10 elevado à quarta potência, só isso. Então, aqui eu tenho o número 15.000 na forma de notação científica, tá? Mais um exemplo para ficar bem claro. Aqui, eu vou separar tudo que não tem zero. Quem que não tem zero aqui? É o 7, né? Já é uma casa só, como a gente quer, sempre uma casa antes da vírgula, então eu não preciso colocar nada. Vou colocar um pontinho, que é vezes, tá? Um pontinho e é a mesma coisa que multiplicar. Agora eu vou colocar a base 10. A base 10, quem que vai ser o meu expoente? Tá vendo que o número não tem vírgula? Então é como se eu tivesse ele aqui no final. Eu vou caminhar de trás para frente, da direita para a esquerda. Quantas casas? Eu cheguei aqui, ó, no 7. Quantas casas eu caminhei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andei 6 casas da direita para a esquerda. Então, esse 6 aqui em cima vai ser positivo. Aqui, olhem bem a diferença. Aqui eu não tenho zero e eu tenho uma vírgula aqui nesse número. Lembra que a nossa intenção é deixar sempre uma casa só antes da vírgula? Aqui eu tenho duas, ó. 2 casas, não quero. Para colocar em notação científica, eu quero uma casa só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a vírgula daqui e vou andar com a vírgula para a esquerda. Então, ela vai ficar entre o 3 e o 4, a vírgula. 3, vírgula, e repete o resto, que eu não posso sumir com esses números. Notação científica é deixar a base 10. Então, eu vou colocar a base 10 aqui. Agora, olhem bem, eu passei a vírgula para cá, entre o 3 e o 4. Quantas casas eu andei? Andei uma só. Ó, a vírgula saiu daqui e ficou aqui. Eu andei uma casa da esquerda, da direita para a esquerda. Se eu andei uma casa só, eu coloco 1 em cima do 10. Como eu andei da esquerda, da direita para a esquerda, o expoente é positivo, tá? Aqui é a mesma história. Não tenho zero para separar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar onde está a vírgula. A vírgula, ó, tem 3 casas antes da vírgula. Pode? Não não vou deixar isso. Eu quero uma casa só antes da vírgula. Então, a vírgula tem que sair daqui. 1, 2. Vai ficar entre 1 e o 8. 1,8. Repete todo o resto. Vezes. Notação científica, eu tenho que colocar a base 10. Para a vírgula sair daqui e ficar entre o 8 e o 1, eu andei quantas casas? 1, 2. Andei 2 casas. Então, aqui em cima é o 2. Andei para a direita ou andei para a esquerda? Andei para a esquerda. Se eu ando para a esquerda, aqui é positivo, tá? Aqui,
olhem bem, eu não tenho zero e nem tenho vírgula nenhuma. É como se eu tivesse uma vírgula aqui no final. Quantas casas eu tenho que deixar antes da vírgula? Só uma, não é? Então eu preciso colocar uma vírgula entre o 2 e o 8. Então vai ficar 2,841. Notação científica, base 10. Quantas casas eu andei para ficar com a vírgula entre o 2 e o 8? 1, 2, 3. Para direita ou para esquerda? Andei para a esquerda. Se eu ando para a esquerda, o expoente é positivo. Então, isso aqui é notação científica. Só isso. Eu preciso deixar uma casa antes da vírgula, colocar a base 10 e esse expoente aqui é a quantidade de casas que eu andei com a vírgula. Se eu ando para a esquerda, como em todos os casos aqui dos exemplos, o expoente é positivo. Agora a gente vai ver quando que o expoente é negativo. Tem até esse mesmo aqui na atividade de vocês. Agora o que acontece? É a mesma história. Eu preciso deixar sempre uma casa antes da vírgula. Esquece toda a parte que tem zero. Sobrou quem? 25, não é? Mas eu quero uma casa só. Então a vírgula tem que ficar entre o 2 e o 5. Notação científica, eu preciso da base 10. Mas olhem bem, agora o que aconteceu? A vírgula está aqui, não está? Ela caminhou agora para o outro lado, para a direita. Então, quantas casas ela caminhou para a direita para me deixar ela entre o 2 e o 5? 1, 2, 3. Caminhou 3 casas, então o expoente é 3. Só que como eu caminhei para a direita, o expoente é negativo. Ok? Aqui, ó. Olhem bem onde está a vírgula. E eu vou separar a parte que não tem zero. Quem que vai ser? 125. Eu vou deixar uma casa só antes da vírgula. Então, a vírgula precisa estar aqui, tá? E ela está aqui. Para ela ficar entre o 1 e o 2, eu andei quantas casas? Eu andei uma casa só. Então, eu coloco a base 10, andei uma casa. Só que eu andei uma casa para a direita. Então, o expoente é negativo. Andou para a direita, expoente negativo. Andou para a esquerda, expoente positivo. Vamos ver aqui. Mesma história. Aqui não tem nada alterado. O que eu vou fazer? O número já tem uma casa antes da vírgula, né? Já está certo, então não tem nada que eu possa fazer, tá? Então aqui ficaria como no caso, ó? Já vou repetir. Notação científica é 10. Mexi alguma coisa com a vírgula? Não, né? Ela já está no lugar certinho. Então, se eu não andei casa nenhuma, o expoente é 0. Não andei nem para a direita nem para a esquerda. Não mexi com a vírgula, porque já está uma casa certinho. Então, é assim que funciona, gente, notação científica. Bem simplesinho. Mais 2 exemplos aqui só para concluir. Vamos lá. Aqui, vou separar a parte que não tem vírgula, 37. Preciso deixar uma casa antes da vírgula, tá aqui, certo? Vezes, a base é 10, notação científica. Lembrando, quando eu não tenho vírgula, é como se eu tivesse uma vírgula aqui no final, tá? Para ficar com a vírgula entre o 3 e o 7, quantas casas eu andei daqui para cá? 1, 2, 3, 4, 5. Andei 5. Como eu andei para a esquerda, o expoente é positivo. A mesma coisa eu vou fazer aqui. 36, que é a parte que não tem zero. Vou colocar a vírgula para ficar uma casa só antes dela, tá? Base 10. Quantas casas eu andei com a vírgula para ela ficar entre o 3 e o 6? 1, 2, 3, 4. Andei 4 casas.
Andei para a direita. Se eu andei para a direita, expoente negativo. Andei para a direita, expoente negativo. Quando eu ando para a esquerda, expoente positivo. Tá? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Bem simplesinho colocar o número na forma de notação científica. Tá? Beijos, até a próxima aula.